Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de equações diferenciais. E nesse vídeo nós vamos trazer mais um exemplo a respeito de aplicação do método de variação dos parâmetros para nós resolvermos EDOs lineares de segunda ordem. Tá certo? Então, no vídeo anterior nós já trouxemos um exemplo e no vídeo anterior nós trouxemos toda a teoria para você poder resolver esse tipo de exercício, tá? Bom, relembrando que para você resolver uma EDO de segunda ordem não homogênea desse tipo aqui, você tem que fazer alguns passos. O primeiro passo é determinar a EDO homogênea associada. Isso significa simplesmente pegar essa primeira, o lado esquerdo e igualar a zero. Em seguida, feito construída essa EDO homogênea associada, você resolve ela. Resolver ela significa encontrar duas soluções y1 e y2 que sejam soluções fundamentais, ou seja, que sejam soluções linearmente independentes. Tendo essas duas soluções fundamentais, você encontra então a solução geral da sua homogênea. Em seguida, você precisa encontrar uma solução particular dessa EDO não homogênea associada. Essa solução particular não é qualquer coisa. É uma solução particular que tenha essa cara aqui, ó. Uma função vezes y1, outra função vezes y2. Lembrando que y1 e y2 vem daqui, da solução da homogênea. Tendo que fazer isso, para encontrar essas duas funções, C1 e C2, você precisa resolver o seguinte sistema linear. Ele é um sistema 2x2, com duas variáveis. As duas variáveis são C1' e C2'. A primeira equação desse sistema é derivada primeira de C1 vezes Y1 mais derivada primeira de C2 vezes Y2, isso igual a zero. Essa é a primeira equação. A segunda equação do sistema é a derivada primeira de C1 mais a derivada vezes a derivada primeira de Y1 mais a derivada primeira de C2 vezes a derivada primeira de Y2, isso tudo igual a R. Quem é R? É essa função aqui que aparece na sua equação não homogênea. Tá? Então você precisa resolver esse sistema, utilize o método que você quiser. Kramer, por exemplo, vai funcionar, né? Então você pode usar Kramer para resolver esse sistema. A solução geral da sua EDO não homogênea vai ser dada pela solução particular mais a solução da homogênea. Então a solução geral vai ficar desse tipo aqui, ó, solução particular mais solução geral da homogênea associada. Certo? Então esses são os 4 passos que nós vamos sempre aplicar para encontrar uma solução geral dessas EDOs não homogêneas. Quando nós quisermos utilizar o método de variação dos parâmetros. Muito bem, então vamos lá, vamos aplicar agora essa técnica para resolver essa EDO aqui, ó. X ao quadrado vezes y2 menos 3x que multiplica y' mais 4y igual a x a quadrado. Vamos encontrar uma solução particular e uma solução geral dessa EDO, que perceba, ela não é homogênea. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver a EDO homogênea associada. A EDO homogênea associada é essa aqui. Simplesmente peguei, no lugar do x a quarta, coloquei zero. Quando você olha para essa EDO aqui, você fala, putz, mas isso aqui é uma EDO de Euler-Cauchy. E uma EDO de Euler-Cauchy eu já sei resolver. Nós já vimos como que resolve essas equações. Para isso, a gente monta essa equação característica aqui, r quadrado mais esse coeficiente, que é menos 3, menos 1 vezes r, mais 4 igual a zero. Ou seja, nós precisamos encontrar as raízes desta equação de segundo grau aqui. Para isso, você aplica Bhaskaras e você encontra essas raízes aqui. Ou seja, 2 é uma raiz dupla. É uma raiz de multiplicidade 2 dessa equação de grau 2 aqui, dessa quadrática. Tá? Então, sendo as raízes reais
iguais, né? Você tem duas raízes reais iguais. Então, as soluções fundamentais da homogênea associada são essas duas funções aqui, x ao quadrado e x ao quadrado que multiplica ln de x. Essas duas, isso vem lá da teoria de EDOs de Euler-Cauchy. Tá? É simplesmente a aplicação de lá. Então, nós temos essas duas soluções fundamentais da homogênea associada, que nós vamos precisar. Tá? E, portanto, a solução geral da homogênea associada é isso daqui. K1 que multiplica x quadrado, mais K2 que multiplica x quadrado vezes ln de x. Muito bem. Então, o primeiro passo para resolver essa EDO está, digamos assim, está superado. Agora vamos tentar encontrar uma solução particular que tenha exatamente essa cara aqui. Uma função vezes x quadrado, outra função que multiplica x quadrado ln de x. Para isso, para encontrar, porque você precisa encontrar C1 e C2, né? Lembrando, isso aqui é y1, isso aqui essa função aqui é y2. Para você resolver essa EDO, para você encontrar uma solução particular, observe, dá uma olhada nessa EDO aqui. Percebe que ela não tem essa cara? Não tem essa cara. Ó, o coeficiente do y2 não é 1, é x quadrado. Então você transforma. Você transforma ela numa EDO que tenha o coeficiente de y quadrado igual a 1. Como é que você faz isso? Você divide toda a equação por x ao quadrado. Quando você divide toda a equação por x quadrado, isso daqui vai desaparecer. E aí você vai recair numa equação desse tipo aqui. Certo? Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Então, para resolver, precisamos dividir por x quadrado. E quando você divide aquela equação por x quadrado, é isso aqui que você obtém. Isso aqui continua sendo uma equação linear. Para você descobrir o C1 e o C2, você precisa resolver esse sistema linear aqui. Derivada primeira de C1 vezes Y1, mais derivada primeira de C2 vezes Y2 igual a zero. E essa equação aqui igual a R. Tá? Então, essa soma igual a R. Isso daqui é a mesma coisa aqui. Quem é Y1? C quadrado. Então, no lugar do y1, coloca x quadrado. No lugar do y2, você vai colocar x quadrado ln de x. Isso tem que ser igual a zero. Tá? Aqui, ó, você vai substituir a derivada de y1 pela sua derivada. Ó. Você vai derivar x quadrado. Qual que é a derivada de x quadrado? 2x. E aqui você vai substituir pela derivada dessa função aqui, ó, x quadrado ln de x. Qual é a derivada de x quadrado ln de x? Bom, você vai aplicar a regra do produto e você vai encontrar esta função aqui como sendo a derivada. Tá? Então, essa derivada vezes C2' mais C1' que multiplica 2x tem que ser igual a R. Quem é R? X quadrado. Tá? Então, é esse sistema aqui que você tem que resolver. Como que você vai resolver esse sistema? Cara, eu não faço a menor ideia como que você vai resolver ele. Sei lá, você pode multiplicar isso daqui tudo por, digamos, menos 2 sobre x. Na hora que você multiplicar tudo isso daqui por menos 2 sobre x, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui eles vão ser iguais. E aí você vai poder somar e pronto. Tá? E aí você vai poder encontrar o C2'. Volta aqui, substitui depois e acha o C1'. Eu não fiz assim. Eu usei Cramer. Ao utilizar Cramer, eu não vou trazer as contas todas aqui para vocês. Pelo amor de Deus, que dá conta demais. Tá? Então, eu utilizei o método de Cramer, resolvi esse sistema linear, e encontrei a derivada primeira de C1 é menos x ln de x, e a derivada primeira do C2 é igual a x. Então, eu encontrei C1' e C2', que são as incógnitas desse sistema linear aqui. Muito bem. Quem tem a derivada de C1 e quem tem a derivada do C2, tem C1 e C2. Obtém como? Integrando ambos os lados. Então, tá bom. Então, eu integrei
Integrando aqui, ó, o lado esquerdo vai ficar C1 e o lado direito vai ficar a integral disso. Vou ter que calcular essa integral aqui. Né? Então, utilizo técnicas do cálculo e descubro que a integral disso daqui, na verdade, ou menos essa integral, vai ficar x² menos x² ln de x sobre 2. O C2 é a integral de x, né? Porque C2' deu x, né? Então, C2 é a integral de x, que é x² mais 2. Por que as constantes não aparecem aqui nessas integrais? Né? Porque eu quero uma função C1 e eu quero uma função C2. Então, as constantes, elas podem ser tomadas como sendo zero. Tá bom? E aí, eu volto lá na minha equação da YP, ou seja, da solução particular, e vou fazer as substituições agora. A YP tem essa cara. Bom, faço as substituições, e fiz a substituição. No lugar do C1 eu coloquei essa fração. No lugar do C2, aqui, ó, eu coloquei essa fração. Fiz as contas, né? O x² eu distribuí aqui. Como era uma fração e uma diferença em cima, eu quebrei ela como uma diferença de duas frações. E aí eu observei ó, que essa parte aqui e essa parte, elas são iguais. Então, essa solução particular da nossa EDO é x² sobre 2. Isso é uma solução particular da nossa EDO dada. Bom, agora o que nós temos? Nós temos a solução particular, e nós temos a solução da homogênea, né? Cadê a solução da homogênea? Aqui está a solução da homogênea. Ó. Aqui é a solução da homogênea. Então, eu vou somar a solução particular com a solução da homogênea associada e vou ter, então, a solução geral da minha EDO que foi dada lá no início. Beleza? Muito bem. Com isso, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o segundo e o último exemplo a respeito de método de variação dos parâmetros. Na sequência, nós vamos ver um novo método para você resolver EDOs, mas um tipo bem específico de EDOs, tá certo? Então, eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.